finalmente, o terceiro processo de eletrização, que é conhecido como eletrização por indução. Então, aqui no lado direito do monitor, nós temos o indutor. Vejam que ele está com excesso de elétrons, ou seja, está com carga negativa. E no lado esquerdo, nós temos o induzido, que está inicialmente neutro. Então, nós vamos aproximar o induzido do indutor e vai acontecer o seguinte fenômeno. Os elétrons em excesso do indutor vão atrair para o lado direito do induzido os prótons e vão repelir os elétrons para o lado esquerdo do induzido. Então, nesse caso aqui acontece que o lado esquerdo do induzido fica com excesso de elétrons e o lado direito fica com excesso de prótons. Agora nós vamos fazer uma ligação terra e o que é que vai acontecer? Os elétrons vão migrar para a terra, né? E depois que você cortar o terra, nós temos que o nosso induzido ficou com uma carga positiva. Então esse processo é chamado de indução. Agora vamos ver algumas aplicações desse processo no nosso pêndulo eletrostático. Então, como é que funciona esse pêndulo eletrostático? Nós temos aqui um pêndulo neutro e um corpo eletrizado. Agora nós vamos aproximar o corpo A eletrizado do pêndulo neutro e vamos ver o que vai acontecer. Aconteceu uma atração e depois uma repulsão. Por que isso aconteceu? Qual a explicação para isso? É isso que nós vamos ver agora. Ao fazer o contato, o pêndulo eletriza-se. Então, antes, quando o corpo se aproximou do pêndulo, ele estava eletrizado. Aí, o que acontece quando o corpo eletrizado se aproxima do neutro? Acontece uma atração. E após o contato, o que foi que houve? O excesso de carga que existia no corpo foi transferida para o pêndulo. E após o contato, ambos ficaram com a mesma carga. E corpos com cargas iguais se repelem. Agora mais um caso, em que você tem um corpo B eletrizado e o pêndulo também está eletrizado. Quando se aproxima, o que é que vai acontecer? Ele se atrai. Isso significa que o pêndulo e o corpo têm cargas de sinais contrários. E agora, quando você aproxima outro corpo B do pêndulo, vamos ver o que acontece? Repulsão. Por que isso acontece? Óbvio, porque B tem sinal contrário de A. Agora nós vamos falar da lei de Coulomb. Foi um grande homem da ciência, Charles Auguste Coulomb. Nem sei se eu estou pronunciando certo. Ele foi o cara responsável por estudar as forças que interagem entre as cargas elétricas. Então vamos ver o que é essa lei de Coulomb. Aqui nós temos uma carga positiva, ela vai fazer o quê? Repelir a outra positiva. Separados por uma distância d, acontece uma força de repulsão. Se você tem duas negativas, também vai acontecer uma repulsão, com a força F. E cargas de sinais contrários vai haver uma atração. E veja que nesse caso aqui acontece uma atração. Duas cargas, uma positiva e uma negativa, vai acontecer uma força de atração. Agora vamos ver a equação da lei de Coulomb. Bom, essa força F ela vai depender diretamente do produto das cargas, ou seja, ela é igual a constante elétrica vezes a carga Q1 vezes a carga Q2, dividido pela sua distância ao quadrado. Então, analisando essa equação, você vê facilmente que essa força ela depende da intensidade das cargas, ou seja, do produto entre as duas cargas, e é
inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, quanto maior a distância, menor a força. Só que menor ao quadrado. E vice-versa. Aqui nós temos as unidades, né? A força elétrica é dada em newtons, as cargas 1 e 2 é o C coulombs, distância em metros, e a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Aqui está 109, mas é elevado a 9. Lembrem disso. Agora vamos para o gráfico da força em função da distância. Como é formado esse gráfico? Aqui no eixo Y, no nosso plano aqui, vai se representar a força elástica. E o eixo das abscissas vai representar a distância. Então, se você tem duas cargas que estão a distância D, vai haver uma força F. Veja que a nossa força F aqui no gráfico. Essa bolinha vai servir para representar o cruzamento da força com a distância. Quando eu duplico a distância, a minha força ela cai a quarta parte. Veja aqui minha bolinha representando também. Novamente, quando eu reduzo a distância, aumenta a distância 3 vezes mais, minha força vai cair a nona parte. E assim por diante. Multipliquei minha distância por 4, a força diminuiu 16 unidades. Veja que sempre o valor corresponde ao quadrado. Aqui 2 duplicou a distância, a força diminuiu a quarta parte. E assim vai. Então, aqui está o nosso gráfico da força em função da distância. Veja que esse gráfico ele nunca vai tocar o eixo da distância. Vai chegar muito próximo de zero, mas não chega ao zero. Isso quando D está tendendo para infinito. Bom, agora o conceito de campo elétrico. Campo elétrico é uma região do espaço em volta de uma ou duas mais cargas que sofre influência, ou seja, é uma região onde está havendo interações elétricas. Nós vamos fazer uma comparação entre o campo gravitacional e o campo elétrico. Aqui nós temos um coelhinho já entrando no ritmo da Páscoa e ele está sendo puxado para o centro da Terra com a força-peso dele P. Por que isso acontece? Porque o nosso coelhinho está no campo gravitacional da Terra. Mesma coisa acontece entre as cargas. Aqui nós temos uma carga maior e outra carga menor e vai haver uma atração. Isso por quê? Porque ele está numa região onde está havendo interações elétricas. Bom, aqui nós temos as linhas de força ou linhas de campo elétrico. Note que sempre as linhas de campo das cargas positivas é sempre saindo e entrando sempre nas cargas negativas. Então, o vetor campo elétrico vai estar saindo sempre de uma carga positiva e entrando numa carga negativa. Vamos estudar os casos do vetor em relação à direção e sentido do vetor campo elétrico. Então, aqui você tem uma carga Q positiva e você tem a carga teste Qzinho. Como elas têm o mesmo sinal, vai haver uma repulsão. Nesse caso, em que a carga é positiva, o campo elétrico nessa carga Qzinho aqui vai ser no mesmo direção e mesmo sentido do campo da força elétrica. Ou seja, se a carga é positiva, campo elétrico e força elétrica vão estar no mesmo sentido. Segundo caso, aqui você tem uma carga negativa geradora e uma carga Qzinha positiva. Força de atração vai estar para onde? Nesse sentido aqui. Então, carga positiva vai gerar um campo elétrico no mesmo sentido da força elétrica. Agora nós temos o outro caso. Se você tem uma carga negativa, nesse primeiro caso aqui vai haver uma atração. Então está aqui o sentido da força elétrica. Bom, como a carga é negativa, então o vetor campo elétrico vai estar no sentido contrário à força elétrica.
acontece aqui, ó, há uma repulsão, a carga é negativa, então o vetor campo elétrico vai estar no sentido contrário à força. Bom, agora vamos fazer uma relação entre força e campo elétrico. Nós temos aqui duas cargas positivas, e sobre elas está agindo uma força elétrica. Né? Nesse caso, o campo elétrico vai ser no mesmo sentido da força elétrica. Né? Bom, campo elétrico é dado por E kq sobre d ao quadrado. Mas veja como ele se encaixa nessa fórmula aqui da força. Né? Então você pode substituir essa parte aqui da fórmula, kq sobre d ao quadrado, pelo campo elétrico. Então você chega na relação que força é o campo elétrico vezes a carga. Agora vamos falar de potencial elétrico. Então imagine aqui que você tem uma carga Q, né? E eu quero saber o potencial elétrico dessa carga em um determinado ponto P. Então o potencial é dado por kq sobre D. A unidade de potencial elétrico é o volt. É isso mesmo, aquele que você usa na sua casa, né? Nas suas tomadas, essa medida aí. Bom, temos uma grandeza importantíssima chamada de diferença de potencial elétrico, ou seja, a potencial de A menos o potencial de B. Um exemplo disso é a tomada da casa de vocês, né? Aqui nós temos uma foto de uma tomada e vai haver uma diferença de potencial. Um lado da tomada tem um potencial VA de 110 volts, e o outro lado de menos 110 volts. Então, a partir daí nós podemos concluir que você vai ter um potencial de 220 volts. Isso aqui é a diferença de potencial, ou seja, 220 volts. Agora vamos falar do trabalho no campo elétrico. Né? Então aqui nós temos uma carga Qzão aqui, e vamos colocar uma carga Q que está a uma distância dA. Então nosso objetivo aqui, como há uma força de atração e repulsão entre essas cargas, essa força vai gerar um deslocamento na carga. Então essa carga vai partir de dA, desse ponto aqui, e vai passar a ter uma distância dB. E o trabalho vai ser dado por essa equaçãozinha aqui. Ó. O trabalho é igual a carga vezes o potencial de A menos o potencial de B. Ou seja, carga vezes a dDP. Diferença de potencial também a gente pode abreviar por dDP. Agora vejam como fica um campo elétrico entre duas placas carregadas. Nós temos uma placa com potencial positivo e a outra com potencial negativo. Sempre o vetor campo elétrico ele vai sair do positivo e vai entrar no negativo. Vejam aí que coisa bonita, né? Aqui nós temos. Então esse trabalho aqui é dado pelo Q vezes Q, né? E nós relacionamos aqui a partir dessas equações, nós chegamos na relação entre campo elétrico e diferença de potencial. Nós temos que o campo elétrico, ou a diferença de potencial, é o produto do campo elétrico pela sua distância. No caso, seria a distância entre essas duas placas